viu? Vou te explicar umas coisas que eu percebi que você errou nessa prova, apesar dessa prova ser mais interpretativa, mas acho que tem alguns termos ali que você não sabe que o ano que vem você vai precisar, tá? E justamente no que você errou. Vou compartilhar aqui com você uma lousa para você entender melhor o que eu vou te explicar, tá? É rapidinho. Primeira coisa ali que eu percebi é a ausência de conceito sobre o que é um advérbio, tá? Você marcou uma alternativa ali que falava da questão da afirmativa com a palavra jamais, tá? Jamais é um advérbio de negação, tá? O que seria um advérbio no sentido geral, tá? É uma classe de palavras que ela vai modificar, então ela vai mudar o sentido através de circunstâncias, tá? De tempo, de lugar, de modo, de tempo, lugar, modo, de intensidade, tá? Como assim modificar? Ó? O advérbio ele pode modificar principalmente um verbo, um adjetivo ou até outro advérbio. Por exemplo, Felipe estuda para a prova. Eu tenho aqui o meu verbo, né, meu verbo de ação, estuda, tá? Eu posso colocar uma palavra aqui que vai modificar o sentido desse verbo, ó. Eu posso colocar, por exemplo, estuda muito para a prova. Então, muito mudou o sentido do estudo. É um advérbio, tá? Felipe estuda hoje para a prova. Hoje também é um advérbio de tempo, ó, advérbio de intensidade. Posso colocar aqui, ó. Felipe estuda constantemente para a prova. Um modo, uma maneira, também é um advérbio, tá? O Felipe não estuda para a prova. Jamais estuda para a prova. Advérbios de negação, tá? Então, dá uma ideia de circunstância de negação, tá? Aqui ele modificou o verbo, tá? Eu poderia modificar o adjetivo. Então, Felipe é simpático. O adjetivo simpático aqui, né, que é o predicativo do sujeito Felipe aqui. Eu poderia colocar, ó, Felipe é bastante simpático. Felipe é muito simpático. Felipe é simpático agora. Felipe é simpático intensamente, tá? Então, também, essas palavrinhas aqui estão modificando o sentido do adjetivo, tá? Então, palavrinha que você errou lá, o jamais, ela modifica o sentido do verbo, tá? Que dá uma ideia, uma circunstância de negação, tá? Naquele momento, tá? O jamais, ele pode dar uma ideia de tempo também, né? Felipe jamais foi à Europa. Então, nesse caso, é uma negação, né? Agora, se falar assim, Felipe jamais estudou com seus irmãos, com seu irmão. Então, dá uma ideia de tempo nesse caso, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção no sentido da palavra. Na maioria das vezes, vai aparecer com sentido de negação, tá? O ano que vem você vai precisar disso, porque você tem que saber que o advérbio, né, ele vai fazer parte de outras estruturas da oração, tá? Então, isso é base. Primeira matéria do nono ano que você vai ver ano que vem é oração subordinada adverbial, tá? Então, se não souber o que é um advérbio, vai complicar um pouquinho, tá? Então, sugiro que você reveja isso, o que é o advérbio, tá? Outra coisa que eu percebi que você errou é a questão da vírgula, tá? Pontuação, tá? Pontuação é uma marcação gráfica, né, que ela pode indicar dentro da frase, né, a ideia
de separação, de conclusão, a ideia de interrogação, tá? A vírgula, muita gente acha que ela unicamente serve para pausa, tá? Na verdade, a vírgula, a função principal dela, tá? É de enumeração. Essa que ela aparece na maioria das vezes com a ideia de enumeração, tá? Felipe comprou para seu pai. Dois pontos, né? Um chapéu, uma bota e um canivete. Então, perceba, ó, vírgula, aqui poderia colocar mais coisas, né? Mas terminei com a conjunção E aqui. Ela dá essa ideia de enumeração, tá? Então, sempre que você vê uma lista de algumas coisas, então, no exemplo que você errou, estava a lista de países, acho, né? Essa lista de países é uma ideia de enumeração, tá? A vírgula, ela indica pausa, tá? Só que você tem que tomar cuidado também para não separar, né, a estrutura da oração, a base da oração, tá? Então, você nunca vai separar, por exemplo, por vírgula o sujeito do predicado, tá? Mas depois isso daí você demora um pouquinho mais para frente, tá? Vírgula também, quando você, ano que vem, você for estudar a parte de orações coordenadas, você vai precisar saber bastante dos sentidos da vírgula, tá? Por isso que no oitavo ano, acho que trabalha bastante a parte de pontuação, ok? E a última coisa que eu acho que você errou, eu não sei se você aprendeu, mas aprende-se no oitavo ano, é a questão das vozes verbais, tá? Eu tenho 3 tipos de vozes verbais. É a voz ativa, a voz passiva, tá? E a voz reflexiva, tá? Isso aqui você vai usar mais no ensino médio, tá? No nono ano você não vai rever isso, porque isso aqui é conteúdo do oitavo ano, mas no ensino médio a gente tem um aprofundamento das vozes passivas, você vai precisar lembrar disso, tá? Independentemente de que escola você tiver, tá? Voz ativa, ó, tem que pensar que alguém tá praticando a ação. Quando o meu sujeito é o responsável pela ação, né, eu vou ter um sujeito agente, ó, ele que praticou a ação. Por exemplo, né, Felipe jogou o lixo, tá? O responsável pela ação é o Felipe, tá? Ele é o meu sujeito. O verbo aqui, o jogou, ele foi praticado por esse sujeito, tá? Então, esse verbo está na voz ativa por conta disso, tá? O responsável pela ação está no sujeito. Se o responsável pela ação estiver no sujeito, a voz é ativa. A voz passiva, o responsável pela ação não vai ser o sujeito. Ele vai estar nessa outra parte da oração que a gente chama de predicado, ó. O lixo foi jogado por Felipe, tá? Então aqui, ó, quem que praticou a ação? Foi o Felipe. Só que o sujeito da oração não é o Felipe. O Felipe está na outra parte, ó. O sujeito está aqui, tá? Esse sujeito é um sujeito paciente. Daí a gente diz que essa voz verbal aqui, ó, foi jogado, é uma voz passiva, tá? E o Felipe a gente chama de agente da passiva, porque é ele que praticou a ação, porém, ele não está dentro do sujeito, tá? E a voz reflexiva é quando a própria pessoa pratica a ação e ela mesma recebe. Vou tentar escrever aqui embaixo mesmo, para finalizar isso. Felipe cortou-se. Eu tenho aqui o responsável pela ação, que é o Felipe,
né? E quem que recebeu a ação? Foi o próprio Felipe, tá? Então, eu digo que essa voz aqui é reflexiva, ok? A semana que vem ainda não, que a gente está terminando prova, daí na outra tem um feriado, daí a partir da semana do dia 15, eu vou ver com a sua mãe para mandar umas aulas para você, nem que seja para você assistir as aulas online junto com os meus alunos do 8º ano, tá? Você nem vai aparecer, você só vai assistir, eu gravo e eu sempre gravo as aulas com eles, né? Eu mando para você ir acompanhando, tá? Porque esse conteúdo que está vindo agora, eu acho que você não vai aprender no estádio, ano que vem você vai precisar, tá bom? Tchau. Juiz aí.